Uma decisão política poderia ter, no limite, e veja bem, eu estou falando isso aqui com muita tranquilidade e muita responsabilidade, vou explicar por quê. No limite, se nós tivéssemos feito boa política e aprovado uma lei que regulasse as redes sociais, nós poderíamos ter salvo a vida dessa menina. Por quê? Porque no Brasil não há regras claras para as empresas, o CNPJ, a empresa que detém uma rede social. Estou falando de Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, etc. e tal. Se o PL 2630 tivesse sido aprovado, essa menina e a família dela, ou eventualmente se ela tivesse constituído um advogado, poderiam ter tomado algumas atitudes e o Twitter seria obrigado a tomar atitudes em contrário, atitudes para responder. Por exemplo, hoje se eu, Leandro, quiser fazer uma reclamação com o Twitter, eu não sei para quem mandar, Vivi. Não sei para quem recorrer. Eu não sei qual o contato. Exatamente. Eu não sei o nome da pessoa. Eu não sei, não tem um saque. Sabem quantas pessoas tem no Brasil, na empresa Twitter, que é uma multinacional, controlando a rede social em termos de conteúdo? Uma pessoa, Vivi. Uma pessoa. O Twitter tem milhões de usuários no Brasil. Quando o Elon Musk comprou o Twitter, o Elon Musk demitiu todo mundo que era do time de moderação do Brasil. O Elon Musk arrasou com o escritório. Explodiu a empresa no Brasil. Então, hoje, você não tem um canal claro para onde essa menina poderia chegar lá e falar: gente, senhores do Twitter, isto aqui é falso. A partir desse momento, segundo o texto da lei do PL 2630, o Twitter teria que responder a essa reclamação dela com um protocolo. O que é que significa? Teria lá X dias para dar uma primeira resposta, depois ela poderia fazer uma réplica, depois teria X dias para dar uma segunda resposta. Caso o conteúdo fosse identificado pelo Twitter e tivesse que ser tirado do ar, o Twitter teria que notificar, choquei, tá? Esses tempos são todos tempos curtos, tá, gente? Muito mais curtos do que o tempo que levou para que essa tragédia seja consumada. O Twitter teria que notificar a choquei. A choquei ia falar: não, peraí, eu não quero apagar isso aqui. Então, me dá os seus argumentos. O Twitter ouviria os argumentos. Então, haveria um protocolo para que isso acontecesse antes de virar a uma questão judicial. E aí, claramente, se nada disso resolvesse, se a rede social continuasse mantendo o post no ar, se a Choquei mantivesse o post no ar, ainda assim, depois da tragédia consumada, que é o que o PL 2630 tenta evitar de algum modo, por quê? Porque vai colocar nas plataformas uma noção de responsabilidade. A partir do momento em que alguém faz uma reclamação, a plataforma é a função de toda lei, né, Vivi? A função de prevenção e punição. Toda lei tem essa função. Por que homicídios são proibidos na maioria dos países, né? Porque você vai punir os homicidas, mas você vai prevenir também que muita gente que pensa em vou matar alguém, vou matar o meu vizinho porque deixou o carro torto na garagem. Você vai pensar, putz, mas se eu fizer isso, eu posso ser preso. Então, a lei ela tem uma função de prevenção e punição. É a dupla função de qualquer lei, da imensa maioria das leis. Mesmo aí, o Twitter prestaria mais atenção nessas coisas. E, na dúvida, um conteúdo como esse, que expõe uma pessoa a uma situação que é uma situação falsa, o Twitter pensaria: eu posso ter problemas com a lei depois. Ah, mas, Leandro, hoje o Twitter não pode ter problemas com a lei? Via de regra, não. Tem o famoso caso, que é um dos casos que gerou a discussão do PL 2630, que é o famoso caso da bruxa do Guarujá. Nós já falamos sobre esse caso uma vez, né, no N1. Uma moça que foi confundida com uma bruxa, um retrato falado estava rolando numa página de fofoca, também, de fofoca e alerta, aquelas páginas de alerta. No Facebook. Isso. Facebook, isso, Alerta Guarujá. Aquelas páginas de vizinho, olha, estão roubando o celular na esquina da rua tal, com a rua tal. E essa moça estava passeando de bicicleta, estava indo ao cabeleireiro, ela foi confundida com essa tal dessa bruxa do Guarujá, que estaria raptando crianças para fazer rituais de magia negra. Ou seja, a própria história já é uma história imbecil, idiota, estapafúrdia e mentirosa, a história per se, espalhada no tal do perfil. A moça foi capturada na rua por populares, foi linchada e foi morta. Sabe o que aconteceu aos administradores da página, Vivi? Absolutamente nada. Sabe o que aconteceu ao Facebook? Absolutamente nada. Porque as plataformas do Brasil, elas não são corresponsáveis
quando alguma coisa dessa acontece. Agora, só para fechar, para as pessoas também não se confundirem. Ah, mas então a plataforma vai ser responsável por tudo que é veiculado na plataforma? Bom, via de regra, sim. Por quê? A plataforma ela ganha dinheiro com isso. O Facebook ganhou dinheiro com a Bruxa do Guarujá. O Twitter ganha dinheiro quando a Choquei se espalha para milhões de pessoas e quando você vai correndo os posts da Choquei, tem uma publicidade ali no meio. O Twitter faz dinheiro com isso. O Twitter fez dinheiro com a história que levou ao suicídio dessa menina. Assim, ó, literalmente dinheiro, não é assim como hipótese. Então, sim, eles são responsáveis. Agora, eventualmente, vai se defender na justiça falar que, num caso X, o Twitter não foi alertado, o Instagram não foi alertado. Bom, haverá uma discussão jurídica, caso a caso. Agora, em um caso claro como esse, em que a pessoa foi publicamente, pediu para pagar, onde haveria um canal para conversa com a empresa, a pessoa abriria essa reclamação, a empresa ignorasse ou não respondesse, ou não apagasse, a empresa sim poderia ir aos tribunais como corresponsável. Hoje nós não temos isso no Brasil e essa é a importância da discussão em relação ao PL 2630. Esse é, infelizmente, mais um caso de alguns que já aconteceram no país e se a gente não caminhar para a regulação como caminharam a União Europeia, Canadá, Austrália e outros vários países, a gente, infelizmente, vai ver mais casos parecidos com esse no futuro.